Este vídeo tem as respostas para o simulado preparatório para a prova, para a incubação de domingo. Logo, você precisa primeiro fazer essa prova, esse simulado, uma ou mais vezes, para depois ver esse vídeo, senão ele também não vai ter muita utilidade. Vamos lá, questão 1 de 10. Considerando todas as variáveis utilizadas estão iniciando com 1, qual o valor de x no final da execução do código abaixo? Nós só temos que simular essa execução. X é igual a vale 1 e B vale 1, certo? X igual a 1 menos 1 mais 1. X vale 1. X menos menos. X vale 0. X mais igual a X. X recebe o valor de X mais X. X recebe 0 mais 0. X continua em 0. A recebe X. Então A agora não vale mais 1. A agora também vale 0. X recebe A mais B. A virou 0, B continua 1. X igual a 0 mais 1. X igual a 1. Considerando que a variável A está inicializada com true, qual o valor de I no final da execução do código abaixo? Int I igual a 0, então I vale 0. Enquanto A, nós temos I e um if. E daí, então, I e um if. O if é do I igual a 10. Então, nós vamos permanecer aqui, já que o A é true, até o I ser 10. Quando o I for 10, nós entramos nesse if. Se o I é 10, o A se torna falso e o I então o I que era 10, se não fosse 10 não teria entrado no if, que era 10 virou 11. Pois bem, e ele continua no while? Não, ele sai do while porque agora o A é falso. Então ele sai do while porque o A é falso. Se o A é falso, ele não entra nesse if. E aqui nós tínhamos visto que o I tinha virado 11. I era 10, A virou falso, I virou 11, saímos do while, não entramos aqui porque o A é falso e o valor é 11. Questão 3 de 10. Considerando o código a seguir, se x e y, ele exibe 1. Se não, se z, ele exibe 1. Então, se x e y forem verdadeiros, ele vai exibir. Se z for verdadeiro, dependente de x e y, ele também vai exibir. Mas aqui nós temos várias opções. E a resposta não é simples aqui. X, E, Y e Z. Obviamente não é essa. Porque aqui nós temos X e Y, é verdade. Mas aqui, caso qualquer um desses seja falso, se o Z for verdadeiro, ele vai acionar. X, E, Y e Z exige que X seja verdadeiro, Y seja verdadeiro e Z seja verdadeiro. Não basta X e Y ser verdadeiro como acima. Eu posso ter X verdadeiro, Y verdadeiro, Z falso, e ele vai exibir aqui. Mas ele não vai exibir aqui, porque aqui ele precisa que todos sejam verdadeiros. X ou Y ou Z. Bom, basta que X seja verdadeiro para ele exibir aqui. Mas isso não é a verdade aqui. X pode ser verdadeiro, se Y e Z forem falsos, ele não vai exibir. Então também não serve. X e Y e not Z. Mesma coisa. Basta que x e y sejam verdadeiros para ele exibir. Se for x e y, se o z for verdadeiro também, então nós teremos x e y e z. Não, ele não exibe porque o z é verdadeiro, not z é falso e ele não exibe. Mas x e y verdadeiro ele exibiria. Também não é. Nenhum desses três é. Você não tem como transformar com x, y e z, ou x ou y ou z, porque aqui tu tem duas convenções, o x e y ou o z. Aí nós temos o quarto e o quinto. Vamos olhar o quinto, que é mais fácil. X ou y e z. Então, ele está dizendo que ou x ou y e z, ele exige que o z seja verdadeiro. Tá. Se o z for falso, ele não entraria aqui. Se o z for falso, eu preciso que x e y sejam verdadeiros.
x verdadeiro, y verdadeiro e z falso, ele funciona. Aqui, x verdadeiro, y verdadeiro e z falso, ele não funciona porque ele tem um EZ. Bom, a resposta é a quarta, mas vamos entender essa resposta quarta. X ou Z e Y ou Z. Não parece isso aqui, mas vamos olhar. X ou Z e Y ou Z. Se x for verdadeiro e y verdadeiro, tudo bem. Se x for verdadeiro, ele vira verdadeiro aqui. Se y for verdadeiro, ele vira verdadeiro aqui. Se x e y, tudo bem. X é verdadeiro e y é verdadeiro. Funciona. Tá, mas então esta condição aqui, a primeira, tá ok. Porque eu tenho o x aqui, se o x for verdadeiro aqui, ele é verdadeiro. Se o y for verdadeiro aqui, isso aqui é verdadeiro. E eu tenho x e y. Mesma coisa. Mas e a condição do z? Bom, se o z for verdadeiro, não importa nada disso que ele exibe. Se o z for verdadeiro, não importa nada disso, porque o z vai ser verdadeiro desse lado, e o z vai ser verdadeiro desse lado, vai ser verdadeiro e verdadeiro. Também funciona. Se o z for falso, bom, se o x e y for verdadeiro, tudo bem, que nem aqui. Se o z for falso, bom, aí eu dependo do x e y serem verdadeiros. Porque se o z for falso e qualquer um deles também for falso, não vai funcionar. Na verdade, essa construção, x ou z e y ou z, é a mesma coisa que x ou y, ou z, x e y ou z. É uma outra forma de conseguir a mesma coisa. Ah, eu não consegui entender. Essa talvez seja a questão mais difícil da prova. Faça uma tabela verdade. Coloque todas as situações de x, y e z. X verdadeiro, y verdadeiro, z verdadeiro. Olha o que acontece. X verdadeiro, y verdadeiro, z falso. Olha o que acontece. X verdadeiro, y falso, z verdadeiro, z falso. Olha o que acontece. E com x falso? Olha, com y verdadeiro, z verdadeiro, y verdadeiro, z falso, y falso, z verdadeiro, z falso. Tu vai ter 8 combinações. Olha, faz numa planilha ou no papel, bota as 8 opções e vê o que acontece em cada uma, para confirmar se esse caso e esse caso são iguais. Questão 4. Observando o método a seguir e as frases abaixo, podemos afirmar que public static boolean f int x, y, int y. Temos 3 condições. If x maior que y, return. If x% 2 igual a 0, return false. Return true. Bom, vamos olhar as frases. Sempre que x é par, a função retorna falso. Isso é verdade? É que temos esse if, que é testa o par, né? x% 2 igual a 0. Mas nós temos um if anterior que tem um return. X é par, retorna falso. Se x for par, mas for maior que y, por exemplo, x é 10, é par, y vale 0, x maior que y, retorne x maior que y. É a mesma coisa que retorne true, porque ele entra porque é true, x maior que y, então é true, e retorna x maior que y. Retorna true. Por quê? Porque se ele não for true, ele nem entra ali. Ele entrou nessa condição porque x é maior que y. Se x maior que y, retorne x maior que y, significa se x maior que y, retorne verdadeiro. Então, x10, y0, retorna verdadeiro. Essa opção 1 não está correta. Sempre que x é maior que y, x maior que y, retorna verdadeiro. Sempre que x maior que y, ele retorna x maior que y. Então, sempre que x maior que y, ele retorna verdadeiro, porque x é maior que y. Então, os dois está correto. Se x e y forem iguais, quando y é ímpar, a função retorna verdadeiro. Se x e y forem iguais, se x e y forem iguais, ele não entra aqui. Ele vai entrar aqui ou ali. Quando y é ímpar, bom, se x é igual a y, quando y é ímpar, x é ímpar, porque são iguais. Então, x é ímpar, x% é igual a 0? Não, porque é ímpar, x% vai ser igual a 1.
Então, quando x e y forem iguais e y for ímpar, ele não vai nem entrar aqui, porque são iguais, nem entrar aqui, porque x é ímpar, porque é igual a y. Ele retorna true. Sempre que x e y forem iguais, e y e também x forem ímpar, a função retorna verdadeiro. Somente 2 e 3 são verdadeiros. A 1 não é, e a 2 é verdadeiro. Quando x é maior que y, retorna verdadeiro. Quando x e y forem iguais, quando x for ímpar, porque y é ímpar, retorna verdadeiro também. 2 e 3 são verdadeiros. O segmento de código abaixo exibiu o número 2. Int i igual a 0, se A ou B ou C, i mais mais. Se A, i mais mais. Se B, ele exibe 2. Se não, ele exibe i. Se o código exibiu 2, ou B é verdadeiro, ou quando ele chegou aqui, i valia 2. Para i valer 2, A ou B ou C tem que ser verdadeiros, e A também tem que ser verdadeiros. Ou seja, para chegar aqui e exibir 2, o A tem que ser verdadeiro. Então, se o A for verdadeiro, ou ele vai exibir 2 por aqui porque o B é verdadeiro, ou ele vai exibir 2 aqui porque o A é verdadeiro. Se o A for verdadeiro, ele exibe 2. Se o B for verdadeiro, direto ele exibe 2. B necessariamente é verdadeiro? Não. A pode ser verdadeiro e B ser falso. A é verdadeiro, ele entra aqui e vira 1. A é verdadeiro, ele entra aqui e vira 2. Foi no falso, mas ele exibiu 2. Então a B não é verdadeira. C necessariamente é falso? Não. B pode ser verdadeiro, ou A pode ser verdadeiro. Mesmo C sendo falso, vai exibir 2. A e B necessariamente têm o mesmo valor booleano. A e B necessariamente têm o mesmo valor booleano se A for falso e B for verdadeiro. Se B é verdadeiro, ele exibe 2. E A, no entanto, foi falso. Então, nenhuma das afirmações é correta. Na verdade, esse código vai exibir 2 se A for verdadeiro ou B for verdadeiro. Não necessariamente B é verdadeiro, C não importa, A e B não necessariamente têm o mesmo valor. Nenhuma das afirmações é correta. Observando o código abaixo, indique a opção que tem código equivalente. Um int que começa em 0, vai até o length e mais. Caso típico de você percorrer o array A. E ele exibe A de i%2. Cada vez que ele vai colocando, ele vai exibir ou 0 ou 1, dependendo se aquele lá é positivo, é par ou não é par. Int i igual a 0, enquanto i menor que a.length, system out println a de i%2. O que está faltando aqui, gente? Até eu estava olhando, isso aqui está igual. Não. Cadê o i++? Se tu não tem i++, tu vai ficar num loop infinito. Não é esse? Int i igual a 1. Parece não ser. O quanto a menor que a.length, system out println a, i++, tudo ok, %2. O único problema desse é que ele começou com i como 1, tinha que começar com i como 0. Vamos ver esse. Int i igual a 0, ok. Enquanto a i menor que a.length, ok. Aí tu tem aqui, se a de i%2 é igual a 0, print 0. Se não, print 1. E o i++. Imprimir o a de i%2, que vai ser 0 ou 1, é a mesma coisa que se for 0, print 0, se for 1, print 1. Mesma coisa, imprima esse. Ou, se ele for 0, imprima 0. Se ele for 1, imprima 1. E ele só pode ser 0 e 1. É a mesma coisa, imprime ele ou imprime 0 se ele for 0, imprime 1 se ele for 1. E aqui começa em 0, é até o a.length, tem i++, é esse aqui. Aqui nós temos um a i igual a menos 1, mas tudo bem, eu estou somando ele antes de fazer o print. Só que daí eu somo de novo.
Dentro desse loop eu somo duas vezes, eu somo uma vez e somo outra. Eu vou pulando de 2 em 2? Obviamente não é. Int i igual a 0, while i mais menor que a ponto lente. Então ele já começou em 0, o primeiro teste ele já somou para 1, então ele faz a mesma coisa que esse aqui, ele começou em 1 e ele tem que começar em 0, essa é a resposta certa. 7 de 10. Considerando que no código abaixo, lista é um array list de objetos, for objetos, elemento, lista, elemento, função, tudo bem, este é aquele for um pouco mais sofisticado, que varre um array ou varre um array list. Ele está varrendo um array list, em cada interação, elemento vale aquele objeto elemento do array list. E ele chama o elemento .função. Tranquilo. Int i igual a 0, i menor que lista.size e mais, lista de i. Isso funciona se lista for um array. É o array lista. Lista é um array? Não. Lista é um objeto do tipo array list. Não pode ser essa aqui, vai dar um erro de sintaxe. Lista não é um array de array lists ou um array de objetos. Lista é um array list. Ele não é um array, ele é só um elemento, que é uma classe, um objeto instanciado da classe ArrayList, que permite trabalhar com array, mas ele é só um elemento. Então lista de vai dar um erro de sintaxe, porque lista não é um array. Lista é um objeto, então isso está errado. Para obter cada elemento do array, você tem que usar o método get de, ou seja, esse aqui, eu estou varrendo todos os elementos, e o lista.get de i é que vai retornar aquele elemento do i. Lista.getI.função é esse aqui. Se observarem esses outros dois, não faz o menor sentido. Elemento de i, elemento.get, a gente não atribui elemento a nenhum lugar. Aqui sim, porque tu tinha objetos elemento, então ele colocava em elemento cada elemento da lista. No for, esse for tradicional, eu teria que botar elemento igual a lista.get de i. Elemento não está atribuído, então vai dar erro aqui e vai dar erro aqui. E aqui, mesma coisa, um array, lista não é um array, então também não pode ser. A única resposta certa é essa aqui, que é a única que usa corretamente o get de do array list, lista. 8 de 10. Considerando o segmento de código abaixo, podemos dizer que public abstract class objeto. Estou criando uma classe, a classe objetos, que é abstrata. A classe objetos não pode ser instanciada, porque isso é literalmente a definição de uma classe objetos. É uma classe abstrata, é uma classe que não pode ser instanciada. O objetos não pode ser instanciado. A classe objetos é herdada de uma classe abstrata? Não. Teria que ter um extends aqui para dizer que ela é herdada de outra. Não é possível criar uma classe herdada da classe objetos, mas as classes abstratas são justamente para você criar classes herdadas delas, que estas sim poderão ser instanciadas. A classe objeto só pode ser usada para criar objetos abstratos. O que é um objeto abstrato? Nós estudamos classes abstratas. A classe objeto será usada para um array de objetos de classe herdadas? Não, não necessariamente. Ela pode ser usada para qualquer outra coisa, não faz nem sentido. É a primeira. Questão 9 de 10. Observando o código abaixo e as seguintes questões. Public class ponto protected int x. Então estamos vendo o que é o protected. Estamos criando uma propriedade inteira protected x. Todos os objetos criados da classe ponto têm acesso à propriedade x. Não, para ter acesso à propriedade x tem que ser public. Classes herdadas da classe ponto têm acesso à propriedade x. Sim, isso é o protected. Se fosse private, não teria acesso. As classes herdadas não poderiam acessar essa propriedade. Sendo public ou protected, podem. É obrigatório criar métodos getters e setters na classe ponto. Por que vai ser obrigatório? Isso não precisa. Isso não é obrigado a nada. Isso não é obrigado a ter métodos getters e setters. Mas você é obrigado a ter métodos getters e setters para acessar. Não, você pode acessar dentro da própria classe e, no caso, inclusive, em classes herdadas. Mas mesmo que fosse private, você poderia acessar dentro da mesma classe, através de métodos delas. Você não é obrigado a criar métodos getters e setters. Então, apenas a 2 é verdadeira. E por último,
Ao observarmos o código a seguir, assumindo triângulo como objeto da classe cubo, podemos dizer que system.out.println triângulo, direto triângulo. O comando dará um erro, pois triângulo não é do tipo string. Não, porque o objeto triângulo pode ser convertido automaticamente para uma string. Podemos fazer uma conversão usando o toString. Será exibida a string triângulo, ridículo, teria que estar com aspas aqui. Será chamado método println da classe cubo. Será chamado método triângulo da classe cubo. Não, será chamado método toString da classe cubo, se existir esse método, senão da classe pai dele, que converte aquele objeto, gera, retorna daquele objeto uma string. É isso que é para isso que serve o método toString. E aqui temos o exame concluído.